Olá, eu sou o professor Cleverson de Freitas. Hoje a nossa aula irá abordar o transporte público. Esse assunto nos leva a pensar sobre a importância do planejamento de transportes. Vamos falar também sobre os sistemas de transporte de cargas, análise de projetos, planos e estudos de engenharia de transportes. Iniciamos agora mais uma importante aula de muito conteúdo e muito conhecimento. Está preparado? Vamos juntos? Hoje a nossa aula vai tratar sobre transporte público. Precisamos então pensar na importância dessa modalidade, né? Vamos fazer um exercício de reflexão sobre a real importância, o que significa o transporte público de uma maneira geral para todos os usuários ou para toda a população em geral, né? Quem que se utiliza? Quais são os fatores de utilização e rejeição do transporte público, né? Para isso, então, a gente precisa pensar não só exclusivamente na questão do ônibus, ou na questão do metrô, ou na questão das outras modalidades de transporte público conhecidas. Nós precisamos falar sobre um planejamento. Planejamento do quê? De transportes. Tudo que vai envolver essa operação, essa dinâmica do transporte público. Então, nessa nossa aula, pretendemos, além de falar sobre propriamente dito de transporte público, vamos falar sobre planejamento de transportes, vamos falar sobre as intervenções voltadas ainda dentro desse universo, as intervenções voltadas para pedestres, intervenções voltadas para outros modais de transporte, como ciclistas. Vamos falar também sobre o sistema de transporte de cargas. E, por último, finalizando nossa aula, vamos falar sobre análise de projetos, planos e estudos de engenharia de transportes. Ok, pessoal? Mas quando pensamos, agora especificamente, sobre transporte público, as diversas atividades existentes no meio urbano, né, encontram-se distribuídas no espaço. Segundo o quê? Segundo um plano diretor urbanístico. Ou ainda, numa situação mais comum, que ocorre na maioria das cidades, que segue uma tendência histórica daquela região. Então, o que foi acontecendo foi, ao longo do tempo, aquilo foi simplesmente se adaptando às cidades, aos bairros, às regiões conforme a necessidade. Isso seria no modo no mais comum, uma situação mais comum. Todavia, dentro de um plano diretor urbanístico, aí é pensado o transporte público de maneira que atenda a população, atenda determinado bairro, as ligações entre bairros, entre o centro da cidade e outros municípios, faz parte desse plano diretor. Mas em ambas essas situações, a evolução, de um modo geral, do urbano, ela esteve condicionada ao quê? A um esquema de canais de circulação de acordo com as tecnologias de transporte disponíveis, que permitiam a inter-relação entre as atividades urbanas. Então, o transporte público se configurou numa modalidade o quê? Uma modalidade acessível. Era aquilo que permitia à população, através do pagamento de uma tarifa, né, ou talvez em algumas situações específicas de um transporte gratuito, né, mas ela se configurou nessa modalidade que foi a que conseguiu atender a grande parcela da população. E os serviços prestados pelo transporte público, eles ficaram vinculados, né? Vinculados ao quê? A obrigações. As empresas, no passado, começaram a trabalhar com o transporte público, elas deveriam cumprir algumas obrigações, entre elas a exploração permanente
de uma rede determinada, uma rede de transportes determinada, a, a um transporte de todos os passageiros segundo um horário fixado, ainda a cobrança de tarifas definidas pelo poder público, né, pelo gestor municipal, a informação prévia aos usuários, o valor das tarifas e a execução de um transporte social, em alguns casos, né, a favor de determinados grupos sociais ou para atender certas regiões. Então, o poder público, a gestão municipal, né, ela fixou essas obrigações para que o transporte público começasse a funcionar de maneira adequada, né, começasse a ser organizado, a ser que atendesse de maneira eficiente e eficaz a população de maneira geral. Mas, além disso, né, além dessas obrigações, o poder público, então, ele veio para regrar, como já disse agora na slide anterior, para colocar em ordem, né? Daí disso assim vieram os tipos de colocar os tipos de transporte público existentes, né? Que é o transporte de massa, temos o metrô, o trem do subúrbio, o bonde, né? Em algumas cidades, o transporte coletivo mais conhecido, né? Como os trólebus, ônibus, micro-ônibus em lotação, e o transporte individual, né? Que é feito por táxi. Muito bem. Além disso, a gestão ela não tem só que fazer exigências, né? Fazer que as empresas cumpram, né? Que as concessionárias de transporte público cumpram as suas obrigações. Ela também tem a sua responsabilidade, né? Então, essa responsabilidade sobre a gestão é qual? É cobrar e fiscalizar a correta prestação de serviço, né? Então, o dever de prover um transporte público com qualidade e eficiência no atendimento dos usuários do modal é executado da forma de fiscalização. A gestão, o poder público, ele tem essa obrigação de observar, de cobrar das empresas que sejam cumpridas aquelas responsabilidades ali atrás que a gente listou. Então a gestão ela faz esse poder de fiscalização, de imposição de fiscalização de contrato, imposição de multas, e ela atua nesse sentido, né? E para tudo isso, né, o transporte público, então, ele vai o quê? Ele vai gerar uma expectativa, né? Uma expectativa de quem se utiliza desse transporte. Então, quem se utiliza do transporte público, ele tem uma expectativa. E qual é essa expectativa? Que seja cumprido ou que seja atendido o quê? Um objetivo específico, né? Todos que usam o transporte público, eles necessitam de que o transporte atenda o deslocamento para um fim específico, que ele me transporte de uma região, de uma origem até um destino, por alguma razão, numa determinada hora, num determinado trajeto, através de um dos meios de transporte que eu considerar mais conveniente. Esse é o meu objetivo, né? Por que eu preciso do transporte público? É porque ele me atenda exatamente dentro das minhas expectativas, né? Dentro dos meus objetivos, né? Além disso, então, os usuários, quando eu escolho me utilizar no transporte público, eu tenho o quê? É uma decisão, né? Eu vou tomar a decisão, por livre iniciativa, né? Ou até mesmo por ausência de outra opção, eu acabo decidindo pelo transporte público. Mas eu analiso, né, uma série de fatores, né, de forma que eu utilize o que considera mais atrativo, né?
Se eu não tenho opções, eu acabo sendo, de certa forma, né, vamos colocar assim, entre aspas, obrigado a usar o transporte público. Mas eu tenho a livre iniciativa de poder escolher um outro modal, um outro meio para me deslocar, ok? Ainda assim eu faço uma análise, né? Quando eu escolho, mesmo que eu escolha o transporte público, né? Iniciativa própria ou por ausência de outra opção, eu vou analisar uma série de fatores, né? De forma a utilizar aquele modal que eu considere mais atrativo, né? Se eu, além tendo outras opções, tendo o ônibus, o metrô, o táxi, o bonde, eu vou fazer uma análise daquilo que vai melhor me atender, não é verdade? E também vou fazer uma análise de desempenho, né? Como é que o transporte vai me atender, é, vai fazer esse meu atendimento, né? Então ele tem que me oferecer condições, né? Me oferecer vantagens, né? É, para me atender às minhas expectativas, né? Então, ou seja, ele, como é que é feito essa análise desse desempenho, né? Vai me dar então como se fosse uma forma de um indicador da qualidade dos serviços, né? Então, como ele está me atendendo, não está me atendendo, está falhando, não está cumprindo aquele dever que ele se propõe, né? Então isso acaba sendo um indicador para a medição da qualidade dos serviços de transportes. Tá certo, pessoal? Além disso, nós temos atributos, né, que o transporte público ele deve ou é considerado pelos seus usuários, né? E quais são esses atributos? A confiabilidade do sistema, né? Ou seja, eu confio que aquele transporte, aquele modal que eu vou utilizar, aquele modal de transporte público, ele vai me deslocar do meu ponto de origem até o meu ponto de destino naquele horário, naquele trajeto. Então, isso é a confiabilidade do sistema. Também o tempo de deslocamento, ou seja, ele vai cumprir aquele. Eu sei que ele vai passar num determinado horário, até determinado horário eu vou conseguir chegar no meu destino. Então, esse tempo de deslocamento é fundamental dentro da expectativa dos usuários, ok? A acessibilidade, ou seja, o transporte tem mais esse atributo, né? Ou seja, ele ser acessível, ele não provocar segregação da população, ou seja, todos que dependem, ou todos que precisam, ou todos que decidem se utilizar do transporte público, então é um transporte acessível, que dá essa capacidade, esse atributo todo o seu, a toda a população que decide por ele. E também outro atributo, conforto, né? Ou seja, às vezes a gente mas conforto? Como assim conforto? Sim, o fato de eu me deslocar, às vezes dentro daquele tempo, dentro com acessibilidade, que eu tenha confiabilidade, então eu vou ter o conforto de poder me utilizar desse transporte como mais um atributo. A conveniência, né? Conveniência de às vezes, pegar o ônibus na porta de casa, ele me deixar na porta do trabalho, ser um transporte que possua seja mais barato. Então, tudo isso é o atributo da conveniência. Segurança, ou seja, como assim segurança? Assim, a confiabilidade, a todos esses atributos, então remetem a mais esse atributo de segurança, ou seja, eu tenho a certeza que eu vou tomar o meu transporte público naquele horário, vai me deslocar dentro daquele trajeto conhecido, vou chegar no horário que eu
tenho certeza e vou ser transportado com toda a segurança, não vou correr riscos, apesar de, digamos assim, outras opiniões a respeito, mas é um serviço que vai me atender com segurança. E a um custo, né, uma tarifa que seja adequada, né, que não seja nem cara, nem muito barata, né, mas tenha um custo padrão, custo acessível a toda a população. Lógico, todos esses atributos eles possuem um interrelacionamento entre eles, né? Mas ainda que eles se apresentem de forma isolada, né, que o usuário faça uma análise isolada de cada um deles, né, vai acabar sendo percebida de maneira muito diversa, né? Cada um dos usuários tem uma percepção em cima de cada um desses atributos, né? Não vai ser unânime entre toda a população, vai considerar cada atributo desses assim muito de acordo, que está feliz ou contente, sempre vai haver críticas. Então essa percepção por cada um dos usuários vai ser muito pessoal de cada um. E não há como a gente falar sobre transporte público sem que a gente pense no quê? No planejamento do planejamento dos transportes, até mesmo com o planejamento como um todo, né, pessoal? As gestões municipais, estaduais ou federais se desdobram entre muitos estudos, muito planejamento, muito ensaio sobre esse tema que é o planejamento de transportes. Inclusive, eles têm que, assim, cada transporte necessita se adequar, né? O transporte que é executado digamos assim, na região sul vai ser diferente, talvez da região nordeste, da região norte, da região centro-oeste, sudeste. Cada região tem uma adaptação, né? Uma forma de execução dos transportes. Aí, então, ele tem que se adequar, né, essas características da região, ele tem que permitir adaptações constantes, né, a própria dinâmica urbana. Um grande centro urbano tem uma dinâmica diferente de uma cidade pequena. Uma cidade com poucos habitantes, com menores habitantes, vai ter um outro sistema, né, vai demandar um outro tipo de planejamento de transportes, seja em termos quantitativos, seja em termos qualitativos, ou até mesmo quanto à tecnologia dos veículos, né, que transitam, que executam os transportes, ok? Então, quando a gente pensa em transporte de passageiro, né, transporte de público, a gente tem que pensar num sistema de transporte público de passageiros, né, que é mais conhecido pelas iniciais STPP. Né? Em relação aos transportes públicos, né, e as diversas modalidades que o compõem, seja ônibus, metrô, bonde ou outros, eles têm que operar dentro desse sistema de transporte público de passageiros, atendendo cada um, né, as funções específicas, de forma que ele busque uma constante racionalização operacional e redução dos seus custos. E isso é, em linhas gerais, o seu sistema de transporte público de passageiros, está certo? Mas eu não tenho como pensar em planejamento de transportes, em sistemas de transporte, sem estar observando o cenário econômico do país, o cenário econômico da região, do estado, né? Esse cenário econômico ele vai fazer com que as soluções, né, baseadas em grandes ou pequenos investimentos, os grandes investimentos, obviamente, vão ser o quê? Vão ser canalizados, vão ser restritos às grandes metrópoles. Né? E vai acontecer que as cidades menores, né, elas vão acabar buscando resolver os problemas de transporte com soluções de baixo investimento. Então, tudo isso vai se pautar por esse cenário econômico. Mas qual é a vantagem?
A vantagem é que a grande maioria das cidades do Brasil, né, baseiam o sistema de transporte público nos ônibus. É, mas talvez essa vantagem, né, considerada, ela tenha seu viés, né? E qual é esse viés, né? Apesar dessa versatilidade operacional, né, que o ônibus possui, né, ele com o passar do tempo, né, com a necessidade de adequação constante de itinerários dentro das grandes cidades, ele acaba se revelando contraproducente. Né? O que isso significa? Que com o passar do tempo, determinadas linhas perdem o seu interesse, os usuários acabam optando por outro modal, acabam utilizando o carro, acabam utilizando a bicicleta, o transporte, particular, né, os carros de aplicativo hoje. Então isso acaba fazendo com que essa grande vantagem que possui o transporte público acabe sofrendo aí a necessidade de uma constante revisão. Quais são as soluções? Né? As soluções seriam a necessidade do planejamento operacional, encaminhar soluções, estudos, né, do que ao contrário do que acontece no transporte particular, né, que eu consigo mudar rotas, trajetos, horários, né? Já no transporte público eu sou mais, digamos assim, engessado, né? Eu demando uma necessidade de um estudo prévio, uma adequação prévia. Eu simplesmente não posso, da noite para o dia, alterar uma rota de um ônibus, tirar uma linha de ônibus que passa por um determinado local. Eu preciso fazer toda uma análise, toda uma comunicação aos usuários sobre qualquer tipo de mudança. Isso faz com que eu necessite de sempre estar buscando novas soluções, novos estudos sobre o tema. Então, essa necessidade, né, dessas adequações me faz com que eu busque soluções constantemente. Constantemente eu preciso estar ali verificando, estudando, analisando se aquela determinada linha vai atender, continua sendo producente, continua atendendo a população de maneira satisfatória. Né? Se já não está, simplesmente eu não estou tendo um investimento, uma despesa, e não estou tendo o retorno necessário, um retorno vantajoso. Ok, pessoal? Então, essa constante, não vamos colocar assim, constante conflito, né, entre transporte particular e transporte público, né, mas a necessidade de buscar-se a melhor adequação, né, o melhor, como é que a gente pode colocar, a melhor eficiência entre os modais, né, para que o transporte público não caia muito em desuso. Né? Eu preciso do transporte público. O transporte público precisa ser um transporte sempre muito vantajoso, né? Porque o dano causado simplesmente se eu começo a deixar muito o transporte público em desuso e começo a optar mais pelo transporte particular, então eu acabo tendo talvez maiores problemas, né? Para as cidades, para o público em geral, né? Se eu começo a deixar o transporte público, digamos assim, que eu perca público literalmente em relação ao transporte particular. Tá certo, pessoal? Essa é uma grande necessidade, um grande embate entre a gestão, né, gestão seja municipal, estadual e federal, sobre a necessidade de eu ter um transporte público sempre atendendo
à expectativa do usuário e de maneira que sempre esteja pautado dentro do nosso planejamento de transportes, ok? Vamos falar então sobre agora intervenções voltadas para pedestres e ciclistas. Dentro do planejamento de transportes, eu preciso olhar de um contexto macro, um contexto geral, não só observando a infraestrutura para os veículos, para os caminhões, para os ônibus, mas eu tenho que ter grandes intervenções ou preciso pensar o transporte também para os pedestres e ciclistas, ou seja, são as partes mais frágeis dentro do trânsito, são as partes mais frágeis, né? A gente precisa ter em mente, como planejador de transportes, como um gestor, que a necessidade de eu proteger pedestres e ciclistas, as partes mais frágeis, é fundamental para que eu tenha segurança, para que eu tenha as cidades funcionando de maneira adequada em questão de deslocamento, em questão de mobilidade. Eu preciso dessas intervenções no trato, no cuidado com os pedestres e ciclistas. O que ocorre é que um pensamento básico, fundamental, que deve permear sempre todos nós, não só o gestor, mas todos, é que a gente tem que sempre ter essa questão de todos somos pedestres muito vivo. Isso precisa ser fundamental para todo o planejamento de transportes, para todo usuário de mobilidade, todo usuário, seja de um sistema de transporte, seja de qualquer modal, do carro particular, do sistema público de transportes, é ter em mente o quê? Todos somos pedestres. Digo isso porque os relatórios, não sou eu que estou dizendo, isso são relatórios, principalmente da Organização Mundial de Saúde, né? Esses relatórios apontam que a cada ano o número de pedestres, né, vítimas fatais de acidentes, acaba superando uns números alarmantes. Os dados que eu tenho aqui de 2013, ou seja, de mais de quase 10 anos, né, era que 270 mil pedestres morriam vítimas de acidentes fatais. Então isso é extremamente preocupante, extremamente alarmante a gente pensar que as pessoas estão inseguras, as pessoas estão desprotegidas quando estão na rua, né? Dezenas de acidentes, que a gente muito bem sabe, né, por diversos N motivos, N fatores, eles poderiam ser evitados, às vezes com medidas muito simples. Nos países em desenvolvimento, né, o que acontece? Né? A urbanização ela vem se acelerando. Ano após ano, a gente percebe que a gente tem mais carros, mais transportes, mais congestionamentos nas cidades. Então, ela vem de maneira que essa urbanização está num crescente elevado. E isso, pro lado do pedestre, né, acaba sendo maléfico, ou seja, porque os pedestres tendem a ter uma exposição maior aos riscos de acidentes. Essa urbanização acelerada, né, expõe cada vez mais os pedestres a inúmeros riscos, né, inúmeros riscos de acidentes. Justamente por esse aumento de veículos, né, aumento de demanda de estacionamentos, demanda de locais, arruamentos, maior número de avenidas, acaba o quê? Fazendo com que eu tenha diminuição ou até mesmo remoção de espaços destinados a calçadas, espaços destinados aos pedestres. Ou seja, essa urbanização acelerada faz com que eu, em detrimento do pedestre, eu acabe digamos assim, não priorizando, mas tentando direcionar dando maior mobilidade ao trânsito, né, das cidades e acabe prejudicando os pedestres. Já em
países desenvolvidos, né, a gente tem um fator contrário, né? A gente tem cada vez mais a redução de veículos, né? Cidades com restrição de acesso, inclusive, de veículos, permitindo apenas acesso de pedestres, de bicicletas, patinetes até mesmo. Ou seja, eu estou cada vez mais reduzindo o acesso ou tentando frear essa questão do transporte em determinados locais, para justamente eu dar condições ao pedestre, conseguir fazer com que o pedestre tenha que ele tenha maior segurança, maior proteção. Então eu acabo tendo medidas de estímulo, né? Quais são essas medidas de estímulo? Justamente são calçadas mais seguras, vias compartilhadas, como eu acabei de falar, né, vias e zonas exclusivas de pedestres, acesso mais seguro a locais, né, para as pessoas caminharem, praticar esportes, brincarem. Acontece em algumas cidades, grandes centros urbanos que fecham determinadas avenidas nos finais de semana, nos domingos, justamente para o tráfego de veículos, justamente para que as pessoas usem aquele espaço que durante a semana tem um trânsito intenso. Chega no final de semana, eu fecho o trânsito de veículos e deixo para as pessoas, para momentos de lazer, naquele espaço que durante a semana é exclusivo para os veículos, né? O mesmo aumento de locais de praças, de locais públicos, né, para que tenha como seja uma medida de estímulo, para que as pessoas deixem mais o carro em casa, ok, pessoal? Além disso, né, eu tenho a bicicleta como principal meio de transporte, né? Em cidades americanas, nas cidades dos Estados Unidos, alguns países da Europa, né, com elevadas taxas de uso do que? Da bicicleta. Eu acabo tendo o que? Menos acidentes de trânsito em suas vias. Ou seja, eu tenho uma maior conectividade com as malhas viárias, de ciclofaixas, trilhas fora das vias, amplos bicicletários, né, sistemas de compartilhamento de bicicletas, ou seja, cada vez mais eu tenho um incentivo ao uso de um transporte mais seguro, um transporte menos poluente. Então, essa necessidade de eu usar menos o carro, o automóvel, e passar a usar um transporte que dê mais condições de saúde, condições de sustentabilidade e mobilidade. Então, mesmo assim, né, os relatórios, né, em países desenvolvidos, né, mostram que as taxas de acidentes envolvendo bicicletas acaba sendo de 6 a 9 vezes maior quando comparados aos acidentes envolvendo os automóveis, né? E acaba sendo, às vezes, talvez até maior em países em desenvolvimento, devido, talvez, à subnotificação, né? Muitos acidentes não são relatados, né? Esse talvez seja um viés, né, do uso das bicicletas, né? Do uso dos ciclistas, né? Mas um emprego cada vez maior, né, de malhas cicloviárias, ciclofaixas, ciclovias, trilhas fora das vias, vias compartilhadas com bicicletas, né, segurança dos ciclistas nas interseções, segurança em pontos de ônibus, semáforos para bicicletas, e isso faz com que o ciclista tenha essa sensação do aumento da segurança, né? Passe a usar melhor a bicicleta. Óbvio, há ainda, por que as pessoas ainda não aderiram de maneira maciça, né? De maneira
de maneira assim volumosa ao uso da bicicleta, justamente por essas questões de insegurança. Mas como é que eu supero essa barreira da insegurança, né? Então eu preciso de desenvolver um melhor projeto viário, né? É, Tendo um melhor projeto viário, os acidentes e lesões, né, envolvendo ciclistas, eles tendem a reduzir significativamente. Ah, com o emprego de ciclofaixas protegidas, né, então eles vai melhorar essa sensação de segurança, essa maior percepção do usuário com a relação de segurança e vai fazer com que eu tenha condições, né, eu opte pelo transporte faço uso da bicicleta. Obviamente, né, que tudo isso assim vai envolver a questão de respeito, né? Se a gente não tiver respeito, eu dentro de um transporte maior, um transporte, digamos, um transporte que sei que causa um maior dano, eu preciso ter essa, essa coisa em mente de que o maior tem que sempre proteger o menor, tá certo, pessoal? Se eu não tiver essa questão de respeito, realmente, por mais que eu promova grandes soluções, grandes intervenções no trânsito, eu nunca vou ter um trânsito de maneira segura, de maneira que todos possam utilizá-lo sem que haja grandes conflitos, né, grandes acidentes no trânsito de maneira geral. Bom, vamos falar então um pouco sobre o sistema de transporte de cargas, né? Todos nós sabemos que o transporte de carga é responsável por qualquer atividade econômica. Não há como eu pensar em transporte, numa atividade econômica, sem que eu tenha que pensar no transporte, né? Então, ele vai estar intimamente ligado a qualquer atividade econômica. Se eu sou uma fábrica, eu preciso da matéria-prima, eu preciso encaminhar o meu produto para o centro consumidor, então eu vou necessitar de um transporte de carga, né? Então, o transporte é esse meio que viabiliza, né, de forma econômica os deslocamentos, né, para atendimento justamente das necessidades pessoais ou coletivas, né, sendo que os maiores benefícios gerados são a mobilidade e a acessibilidade do transporte, do material, né? Então eu promovo um fluxo de material de maneira eficaz, eficiente, do ponto do fornecedor até o ponto consumidor, né? Então, seja o transporte, é o responsável pelo quê? Justamente ele tem uma participação significativa dentro do PIB, né? O Produto Interno Bruto, seja em nações com relativo grau de desenvolvimento, né? O transporte acaba sendo um ponto assim de grande participação no PIB. Vamos pensar no sistema de transportes no Brasil. Todos nós sabemos que no Brasil a área de infraestrutura de transportes de cargas acaba sendo um dos grandes entraves no nosso crescimento econômico, né? A gente possui demandas aí de recursos financeiros, ajustes na regulação, no planejamento, para que a cadeia logística de infraestrutura de transporte de carga aconteça, né? Então a gente precisa pensar na infraestrutura de um modo geral no Brasil, né? A cadeia logística no Brasil, ela se baseia no quê? Numa matriz de transporte, né? Seja ele ferroviário, rodoviário, hidroviário, que acaba sendo totalmente distorcida na utilização dos modais que integram, né? Uma vez por quê? Porque uma vez que a participação hidroviária no Brasil praticamente não existe, né? Nós temos muito poucas hidrovias no nosso país, né?
Então, acaba que, além disso, o modal rodoviário ele encontra-se saturado. A gente vê aí cada vez mais as nossas estradas com congestionamento de caminhões na entrada de portos. Às vezes tem filas de caminhões na entrada de portos, justamente por essa saturação do modal rodoviário. E a nossa malha ferroviária está muito próximo do seu limite de capacidade de transporte, ou seja, há necessidade de um investimento grande no modal ferroviário para atender o nosso sistema de transporte de cargas, para que a gente não também chegue na questão de limites, que acaba superando o seu limite. Ok, pessoal? Falando então sobre intermodalidade e multimodalidade. O que é o intermodal, né? O intermodal necessita do quê? O que ele é? Ele necessita de diferentes documentos para o transporte envolvido. Então, a necessidade acaba sendo derivada do uso de mais de um tipo de modal. Sendo que a responsabilidade não pertence exclusivamente a um transportador, mas o que acontece? Individualmente, cada um que faz o transporte ele se responsabiliza pelo seu próprio transporte. E tem, obviamente, seu próprio frete relativo ao trajeto que é utilizado. Já no multimodal, que envolve mais de um modal de transporte, para que, obviamente, a mercadoria chegue ao destino, né? Dado que a impossibilidade de eu atingir um determinado local apenas com o emprego de um dos modais, então o que vai acontecer, né? Eu vou partir para, desculpe, pessoal, eu vou ter a multimodalidade, né? Que diferente da intermodalidade, a responsabilidade é só de um único transportador que vai captar o meu objeto de transporte lá na minha origem e vou entregar no destino, né, sendo executado por um único transportador. Né? Os trajetos vão ser cobertos por um documento único de transporte, né, por um contrato único. Então, eu não tenho, diferente do intermodal, eu vou ter somente um único responsável por esse transporte da origem até o destino. Vamos falar então sobre análise de projetos, planos e estudos de engenharia de transportes. A análise de projetos, planos e estudos de engenharia de transportes, então, ela possui características multidisciplinares. Por quê? Porque ela envolve aspectos tecnológicos, administrativos, financeiros, econômicos. Então, tudo isso faz com que essa análise de projeto, plano e estudo de engenharia ele tenha essa característica. Dentro, então, dos aspectos tecnológicos, eles vão envolver o quê? Os métodos construtivos, o emprego dos materiais de construção, o emprego dos materiais de construção na execução do projeto, a manutenção e a operação da vida útil da obra. Então, isso são aspectos tecnológicos. Quando eu penso, então, em aspectos administrativos, né? Os aspectos administrativos, eles observam o quê? A mão de obra, as tratativas documentais durante as fases de construção, manutenção e operação da obra. Isso são tudo relacionado aos aspectos administrativos. E aspectos financeiros. Os aspectos financeiros, né, vão analisar a viabilidade do projeto a ser executado. Se financeiramente, o que isso significa? Né? Se eu tenho dinheiro em caixa, de maneira que eu consiga executar a minha obra. Né? Então, eu vou proporcionar a remuneração do capital investido. Né? E, lógico,
Se houver necessidade, né, eu vou buscar receitas, uma reserva necessária para investimentos futuros, tudo isso atrelado aos aspectos financeiros. Já os aspectos econômicos têm relação ao custo e benefício. Ele leva em consideração a situação econômica do país, né? Por quê? Porque vai analisar, né, se os benefícios líquidos resultantes serão, no mínimo, iguais àqueles que poderiam ser obtidos de outras formas de investimento, né? Tudo isso demanda uma análise macro, análise do país de uma forma como um todo, né? A avaliação econômica, né, o princípio básico da avaliação econômica é comparar se os valores monetários de custo e benefício do projeto vão me trazer benefícios, né, vão me trazer vantagens, né? Então, esse é o princípio básico da minha avaliação econômica. Óbvio que eu não posso fazer uma comparação simples entre soma de custo e benefício, né, independentes daquelas datas que acontecem, né? Porque isso acaba contrariando os princípios básicos da economia, né? Segundo diz lá que o dinheiro não tem um valor constante no tempo, né? Justamente por causa dos juros associados ao capital, né? Então, o que eu tenho que fazer, né, dentro dessa análise? Eu vou, dentro da análise econômica, eu transfiro os benefícios e custos para o ano base, né? Que daí o que a gente, nessa situação, eu transformo os meus custos para valor presente de benefícios e valor presente de custos, né? Aí, se eu tiver um valor presente de benefícios maior que o valor presente de custos, aí o meu projeto é considerado viável, né? Ou seja, né, essa avaliação básica, né, de trazer para o valor presente, né, eu faço uma soma, né, dos valores de fluxo de caixa para a data zero, considerando a taxa de juros igual à taxa de oportunidade de capital. Se a gente olhar para esse gráfico, né, a gente vê que a parte positiva do nosso eixo vertical é os benefícios do projeto, ali no exemplo que está mostrado em tela, a partir do ano 3, ano da implementação, da operação do projeto, até um horizonte aí, marcado ali, entre 10 e 20 anos, depende aí, lógico, da dimensão do projeto. Projetos, lógico, que demandam grandes intervenções e vão atingir uma parcela considerável da população, consideradas estratégicas para o desenvolvimento local e regional, pode ser ter esse horizonte aí de análise maior, né? E o horizonte de análise também pode ser reduzido, né, para menos aí de 5 anos, no caso aí, se eu tiver alternativas em um nível mais operacional. Já olhando nesse mesmo gráfico, ainda na parte negativa do eixo, estão os custos. Né? Os custos do projeto aí a partir do ano zero, que os custos já... Por que eu considero a partir do ano zero? Porque eu tenho o custo de planejamento, a equipe de projeto, levantamento e estudo necessário para elaborar esse projeto exatamente se starta exatamente no momento em que eu começo a pensar nesse projeto, né? Lógico que a contabilização dos custos, né, vai se estender ao longo do mesmo horizonte de projeto, né? E vão envolver depois os custos de implantação das obras, desapropriações, a operação, manutenção e outros custos que se vejam aí necessários. Ok, pessoal? Tem que fazer também uma avaliação analítica do nosso projeto. Então, a necessidade de levar em consideração essas variáveis, unidades de medida, naturezas distintas, monetarizáveis, não monetarizáveis, eu preciso fazer uma análise multiobjetivo, muito critério, né? Incluindo-se aí os aspectos sociais e ambientais, né? Essa análise, né, multicritério, ela pode ser realizada mediante a aplicação de pesos em cada avaliação, né, chegando a um valor que represente a avaliação da viabilidade do projeto. Então, ali eu tenho a variação do projeto, né, nessa nossa equação, ele considera o peso atribuído ao impacto chamado impacto I,
e esse que eu faço o produto dele vezes o valor normalizado, né? Ah, na análise na nossa análise analítica, né, a gente faz uma análise de viabilidade ambiental, né, ou seja, o estudo dessa magnitude do impacto gerado aí pelo projeto ao meio ambiente, né. Há várias externalidades negativas aí sobre flora, fauna, poluição do ar, poluição sonora, visual, e entre outros ainda. Numa análise de viabilidade social, eu estudo o impacto do projeto sobre a qualidade de vida das pessoas, a organização do espaço, aí podendo fazer relação aí com as alterações no valor do solo, ocasionados aí pelo projetos de transporte, né? Impactos sobre o próprio uso do solo, questões relacionadas à desapropriação, reorganização do espaço, tudo isso é considerado. E outro aspecto importante é a viabilidade política, né? Ou seja, eu vou ter essa viabilidade política de um projeto é manifestada pelo grau de aceitação de determinado projeto na sociedade. Aí, na medida do possível, se incluir uma avaliação multicritério aí como uma variável subjetiva, né? Preciso ver se aquele projeto atende aquela cidade, se é do interesse daquela gestão a execução de determinado projeto. A avaliação do impacto ambiental, né? A gente tem aí os projetos de transporte, eles dependem do contexto em que eles são implantados, né? No meio urbano, ou mais ou menos adensado no meio rural, né? Ele pode gerar aí diferentes formas de impacto ambiental, né? Um deles aí é a flora e a fauna, né? Então, muitos projetos de transporte, principalmente aqueles de grande extensão, né, como rodovias, ferrovias, por exemplo, na sua etapa de construção geram impactos ambientais sobre a forma do quê? Desmatamentos, retirada de material, de empréstimo, de jazidas, aí para executar aterro, deposição de materiais de corte em áreas de bota fora. Na sua fase de operação, eu tenho aí um impacto bastante visível na fauna, principalmente como mostra essa imagem em tela, aí, o elevado número de atropelamentos de animais. Questão de poluição sonora. Eu pergunto se alguém aqui mora perto de uma grande avenida ou mesmo na região de aeroportos, vizinho aí de um trilho de trem. A gente sabe o quanto o ruído, né, o som produzido pelos transportes é desagradável, né? Então, eu tenho assim um grande incômodo, né, justamente causado pela poluição sonora. E a poluição do ar, né? A poluição do ar é justamente uma forma importante aí de impacto no sistema de transportes, né? Ou seja, tem degradação ambiental, porque basta a gente ver a quantidade de gases emitidos que permanecem aí na atmosfera aí, e são transportados de um lugar para outro justamente pela questão dos nossos transportes. Falando agora sobre os nossos aspectos, a avaliação de impacto social, né? A gente tem alterações no valor do solo, né? A implantação de um projeto de transporte, ele acaba influenciando no valor do solo na sua zona de influência, né? No sentido da valorização, por meio de projetos de valorização urbana, ou no sentido de uma desvalorização, quando, por exemplo, na construção de uma estrutura visualmente que ela não é atrativa, né? Se uma construção, imagina uma construção de um grande viaduto ou de uma avenida que acaba tendo que remover um parque, uma praça, isso eu tenho uma alteração no valor do uso do nosso solo. E outra avaliação de impacto social é justamente nas desapropriações, ou seja, sob a justificativa aí do benefício comum, no caso de um projeto de transporte de utilidade pública, às vezes tem a necessidade da remoção de residências, de comércios, para que seja viabilizado aí a construção ou operação desse projeto, né?
Apesar de se constituir num processo muitas vezes inevitável, a desapropriação resulta em altos custos, né, do próprio processo indenizatório ou até mesmo com ações judiciais. Tá certo, pessoal? Então, nessa nossa aula, a gente viu transporte público, nosso planejamento de transportes, sistema de transporte de cargas, e análise de projetos de planos e estudos de engenharia de transportes. Muito bem. Você percebeu a importância do transporte público, as dificuldades e expectativas dos usuários? Percebeu também as medidas de planejamento de transportes? E sobre as intervenções voltadas para pedestres e ciclistas? Também aprendeu sobre os sistemas de transporte de cargas e os transportes multimodal e intermodal? E sobre análise de projetos, planos e estudos de engenharia de transportes? Eu tenho certeza que sim. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum ponto, volte a essa videoaula e assista novamente. Lembre-se ainda de consultar os demais materiais da sua plataforma de ensino, como o e-book dessa aula e a sugestão de leitura. É importante que você leia o material com muita atenção, complemente com a bibliografia sugerida e responda o questionário. Desejo sucesso na sua jornada de estudos. Obrigado por ter assistido mais essa aula e até a próxima.